Olá, e esse vídeo é para falar para vocês sobre os fatores de risco cardiovascular, que é o que causa a maior parte das mortes no mundo ocidental. Cerca de 50 a 60% das mortes, inclusive no Brasil, são causadas por infarto, derrame cerebral ou complicações relacionadas a doenças cardiovasculares, como doenças renais, doenças arteriais e membros inferiores. Então eu vou falar para vocês quais são os fatores de risco e por que a gente deve tanto combatê-los de uma maneira bastante objetiva. O primeiro fator de risco é a idade e o antecedente familiar presente. Então, se você tem mais de 40 anos, especialmente em homens, e mais de 50 anos, especialmente em mulheres, passa a ser um fator de risco. É muito difícil um jovem de 20 anos ter infarto ou derrame. Já acima dessa idade, 40, 50 anos, passa a se tornar mais frequente. E o antecedente familiar positivo também é muito importante. Quer dizer, se seu pai, se sua mãe, se seu avô, um parente próximo, seu irmão, teve um derrame ou um infarto, você passa a estar no fator de risco. Esses fatores ainda são imutáveis, ainda a gente não consegue mexer, mas especialmente o antecedente familiar, mais 10 ou 15 anos com edição genética, com toda a tecnologia que vem por aí, que já está acontecendo, talvez a gente consiga minimizar esse risco. Mas vamos para aquilo que a gente pode fazer, alguma coisa que você pode fazer. Então vamos lá. Sedentarismo e obesidade. Esses dois fatores, vocês percebam que eu coloquei para o grupo, sedentarismo e obesidade é claramente um dos grandes fatores de risco relacionado à má alimentação, ao excesso de peso, excesso de circunferência abdominal, isso tudo aumenta fortemente. Então, quando a gente fala que obesidade, sobrepeso deve ser tratada, é real, não é só por uma questão estética, porque isso aumenta a morbidade, a letalidade das pessoas. As pessoas vivem 20 anos, 30 anos a menos se elas fizerem exercício e se elas emagrecerem, elas vão ter esse tempo a mais de vida. Um outro grupo importante é o grupo do estresse e da ansiedade. Quem é muito estressado, quem leva a vida de uma maneira muito triste, muito penosa, valoriza todos os problemas como se fossem os mais importantes do mundo, essa pessoa tem aumento de cortisol e de adrenalina, aumenta a pressão arterial, aumenta alguns fatores inflamatórios nas artérias e aí aumenta também esse risco aqui do ponto de vista epidemiológico. Então a gestão das emoções, a inteligência emocional passa a ser um item bastante importante na sua longevidade, para que você viva mais e evidentemente melhor. Outro fator de risco é o grupo das doenças crônicas, hipertensão arterial, diabetes e dislipidemia, que é o colesterol e o triglicérides alterado. Essas três condições são tratáveis, são gerenciáveis. Quer dizer, se você tem pressão alta e você trata a sua pressão alta e ela fica dentro da normalidade, ótimo, é quase como se você não tivesse pressão alta. Eu não vou dizer que é exatamente igual a não ter, mas é bastante próximo. Então é importante você tratar essas três doenças crônicas, que a gente chama de síndrome metabólica, quando elas estão associadas, é bastante comum. Se você tratar bem, você tem um menor impacto e mais 20 anos de vida. E o outro grupo é o grupo dos hábitos, dos vícios, das dependências químicas, especialmente tabaco, álcool em excesso e cocaína. Essas três substâncias e as outras também, a heroína, também causam, mas as mais populares no Brasil, mais acessíveis, são essas três, que são grandes causadores de inflamação arterial, levando a infarto, derrame, insuficiência renal e outras grandes causas de mortalidade. Então, vejam bem, a mensagem aqui desse meu vídeo é: esses dois fatores, idade e antecedente familiar, a gente tem pouca gestão, a gente vai envelhecer e a gente ainda não muda os nossos genes que vêm dos nossos pais. Todos os outros fatores a gente tem gestão. Então, se você quer viver mais, viver melhor, faça gestão, controle as suas doenças crônicas, pare de fumar, diminua o seu álcool, faça a gestão das suas emoções, leia mais, estude inteligência emocional, faça exercício e controle o seu peso. Você vai viver 30, 40 anos a mais de tempo e de alegria. É isso, até o próximo.